A Shalom do Eterno nosso Deus seja com todos, a paz do nosso Criador abençoe a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos fazer um estudo aqui na Palavra de Deus que tem como título Onde está Deus? Um dia um jovem chegou para mim lá no meu trabalho e questionou sobre Deus, né? Me questionou sobre o nosso Pai, sobre Deus. E ele disse, se Deus é tão bom, se Deus existe, então por que Ele permite tanta dor e sofrimento? Se Deus é um Deus bom, um Deus de amor, por que lá no passado Ele permitia tantas guerras, né, e tanta morte? Então, meus queridos irmãos, muitas pessoas também se fazem a mesma pergunta que esse jovem me fez. Quantas pessoas nesse momento estão questionando o amor de Deus, o caráter divino, por causa que em sua vida ele está passando por algum problema, seja doença, seja separação, né? Seja algum desastre que acabou de acontecer, e as pessoas estão questionando Deus, por que Deus não impediu, por que Deus ele não faz nada, vendo tanto sofrimento, né, que existe no mundo. E é justamente essa pergunta que nós iremos tentar responder através da Bíblia Sagrada. Eu espero que você venha compreender onde está Deus, tá bom? Então a primeira pergunta do estudo de hoje é a seguinte: o que a Bíblia ensina sobre Deus? Então, para a gente entender o sofrimento que existe no mundo, a dor, né, o porquê que Deus muitas vezes já não destruiu com tudo isso, vamos primeiro entender o que a Bíblia ensina sobre Deus. Deuteronômio capítulo 32, você pode pegar a sua Bíblia e conferir esse texto comigo, Deuteronômio 32, tá bom? O versículo 4, o que é que esse texto nos fala sobre Deus? Eis a rocha, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Baruch Hashem, bendito seja Deus. O que é que a Bíblia ensina sobre Deus? Que Ele é a rocha, que as suas obras são perfeitas, os seus caminhos são juízos, que Deus, Ele é fidelidade, Deus é bondade, Deus é fidelidade. Não há nele injustiça. Deus não é injusto, não há injustiça em Deus, Ele é justo e Ele é reto, tá bom? Então Deus, Ele é amor, é assim que a Bíblia nos apresenta esse nosso Deus, tá bom? Então vamos para a segunda pergunta. Diz, que pergunta fez Abacuque a Deus? Então, com base nesse primeiro texto que a gente leu, que mostra que Deus é reto, Deus é justiça, que os seus caminhos são perfeitos, né? Que pergunta fez Abacuque a Deus? No livro de Abacuque, capítulo 1. O livro de Abacuque fica depois do livro de Naum, tá bom? Já lá depois do livro de Daniel, para frente um pouquinho, você vai encontrar. Abacuque, capítulo 1, versículo do 2 ao 4. Vamos ver agora que pergunta fez Abacuque ao Eterno. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, meus queridos irmãos, a pergunta de Abacuque é justamente a pergunta que esse jovem me fez, né? A pergunta que muitos estão fazendo agora é: por que, Senhor? Onde estás, Senhor? E aqui ele diz: até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Ou seja, era o quadro de violência que existia nos dias do profeta, era semelhante aos que vemos hoje. E por que o Senhor não faz nada? Né? Até quando permitirás? Até quando a justiça será torcida? E enfim, esse profeta estava cheio, né, de dúvidas, de questionamentos, tá bom? Aqui olhando no versículo 13 do capítulo 1, o profeta continua: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então os questionamentos do profeta não param, assim como muitos têm perguntado até quando, e aqui ele diz: tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal, nem a opressão podes contemplar, por que, pois, toleras?
Então, gente, por que, não é? Que Deus, se Deus é tão poderoso e Deus podia acabar com todo o sofrimento que existe no mundo, com toda a violência que existe no mundo, quando ele diz aqui, eu clamarei violência e não me escutarás. Então por que se Deus ele é tão puro, tão justo, não é? E ele tolera, ele permite isso, não é? O profeta também, assim como muitas pessoas hoje, assim como aquele jovem, estava questionando a Deus, tá bom? A próxima pergunta, se Deus é tão bom, por que ele permite tanta injustiça e sofrimento? Agora nós vamos direto para essa pergunta, se Deus ele é tão bom, por que permite tanta injustiça e sofrimento? Segundo Pedro capítulo 3, nós vamos entender o porquê que Deus, ele está ainda, né, gente, permitindo, por que Deus não destrói logo com o mal, não acaba com tudo logo, não é? Já que ele é tão bom, por que ele permite tanto sofrimento? Segundo Pedro capítulo 3, o verso 9, tá bom, gente? Aqui está a resposta. Então por que Deus não acaba com todo o sofrimento que existe hoje, né? Por que Deus não destrói logo com todos os ímpios, logo não acaba com esse mundo? Diz aqui, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tá bom, meus amados irmãos? Por que então que Deus ainda não pôs fim a todo sofrimento, a toda angústia, a toda opressão, a toda doença que existe no mundo? Eis a resposta. Diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns têm por demorada. O profeta perguntava até quando, né? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. É uma resposta simples e direta. Por que Deus não já acabou com tudo? Porque ele é longânimo, porque ele está esperando que as pessoas se arrependam, que as pessoas se convertam, porque ele não quer que ninguém pereça, senão que chegue a um arrependimento. Então essa aparente demora, né, de Deus por fim a tudo que existe de ruim nesse mundo, essa aparente demora faz parte do propósito dele de salvar as pessoas, de dar tempo para que elas se arrependam, se convertam e se salvem, tá bom? Se Deus pusesse fim agora a tudo, nesse momento que nós estamos fazendo esse vídeo, muitas pessoas que hoje à noite e amanhã, quem sabe próximo ano, iriam se arrepender, se converter, mudar de vida, essas pessoas não teriam mais essa chance, mas essa oportunidade. Apesar de existir sofrimento no mundo, elas perderiam a oportunidade de salvação. E Deus, ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é porque ele é paciente, ele está esperando que talvez você que esteja me assistindo se arrependa, se converta e se salve, tá bom? Esse jovem que disse sim, por que Deus tolera tudo? Por que Deus não põe fim a tudo? Porque Deus está esperando ele se converter para poder salvá-lo, tá bom? Então esse é o motivo de Deus não ter posto fim a todo o sofrimento, às coisas ruins desse mundo já há muito tempo. É porque ele está dando tempo para que as pessoas se convertam, se arrependam e sejam salvas, tá bom? A próxima pergunta, haverá algum dia o fim do sofrimento? Então, gente, até quando era a pergunta do profeta, não é? A nossa pergunta, por que Deus vê todas essas coisas e não acaba com tudo logo? Então aqui chegou a pergunta oportuna. Haverá algum dia o fim do sofrimento, ou seja, da dor, da criminalidade, não é? Da doença? Haverá um dia o fim dessas coisas, das coisas ruins que acontecem no mundo? Segundo Pedro capítulo 3, se você tiver com sua Bíblia, já está nesse capítulo, né? O versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Você entendeu? Haverá um dia o fim de todas as coisas, de tudo que é ruim? Haverá sim, porque a Bíblia diz que os céus que agora existem, ou seja,
esse mundo, esse plano que a gente está, onde há dor, o sofrimento, a morte, onde há desonestidade, a injustiça, um dia chegará ao fim. Porque os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, reservados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então a Bíblia diz que existe um dia reservado, tudo que existe, que está acontecendo, está reservado para o dia do juízo. Haverá o dia em que Deus chamará a juízo toda a terra e a destruição dos homens ímpios. E tudo que é mal, tudo que é injusto, tudo que é ímpio, tudo que é ruim será destruído. Quando? Quando vier o dia do juízo. Mas por que não vem logo? Por que não vem agora? Porque Deus está esperando você se arrepender. Deus está esperando você se converter, o mundo se converter, o mundo se arrepender e serem salvos, tá bom? Então Deus, Ele é longânimo para conosco e por isso que Ele espera que a gente mude. Mas um dia, o dia do juízo virá e segundo as Escrituras já está muito próximo esse dia, tá bom? O que nós devemos fazer é confiar no Eterno e ser fiel a Ele enquanto a gente viver aqui nesse mundo. Por mais que a gente passe por lutas, provações e sofrimentos, a nossa fé deve estar firme em nosso Deus, porque Ele prometeu que um dia tudo isso irá passar. A quinta pergunta: que promessa especial fez o Eterno em sua palavra? Apocalipse 21. Então esse texto, ele fecha esse pequeno estudo com chave de ouro, tá bom? A promessa que o Eterno faz, não é, a todos nós que moramos aqui nessa terra, nesse mundo cheio de tristeza, dor e sofrimento. Qual é a promessa que ele faz? Diz aqui o autor do livro de Revelação do Apocalipse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Olha, nessa visão aqui ele vê que esse céu que a gente hoje contempla e essa terra já passaram, não vai existir mais. Vai ser justamente um novo plano, tá bem? Diz aqui, o verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu esposo. O 3, então vi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. Versículo 4, olha que maravilha. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte jamais existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então haverá um dia o fim de todo sofrimento? Haverá, Deus prometeu. Tá bom? Ele diz aqui: eu vi um novo céu, uma nova terra, um lugar maravilhoso, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram. E diz assim: e aquele que está sentado no trono, que é o Eterno, diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele vai fazer o que? Nova todas as coisas. Então Deus apenas espera que as pessoas que ainda existem no mundo, que estão vivas, se arrependam, se convertam, porque é o desejo dele salvar a todos, que nenhum pereça. Porém o dia do juízo virá, terá que vir. Mas enquanto não vem, é porque Deus está dando uma oportunidade de salvação a toda a humanidade, tá bom? Mas quando esse dia chegar, os homens ímpios serão destruídos. A morte, a dor, o sofrimento, a injustiça, os crimes, tudo deixará de existir. E Deus agora promete a todos nós, todos os seres humanos, um paraíso na terra, um lugar maravilhoso, um novo céu e uma nova terra onde haverá paz para todo sempre. Basta você acreditar em Deus, confiar nele e fazer a sua vontade, tá bom? Então Deus abençoe você. No próximo estudo eu continuarei nesse tema, mas trazendo mais detalhes o porquê que Deus lá no passado permitia que existissem tantas guerras, tá bom? E nós vamos entender isso. Então que o Eterno abençoe você, que você tenha, que você se decida realmente a servir a Deus e ser um morador dessa nova terra, esse novo céu que aqui existirá. Que o Eterno abençoe a todos. Amém.